Vivemos em uma geração que mede o tempo quase exclusivamente por calendários, agendas digitais, metas anuais e prazos. O valor da vida é frequentemente calculado pelo acúmulo de anos, experiências e conquistas. Contudo, há uma diferença profunda entre o tempo vivido e o tempo contado diante do Senhor. Hoje, muitos frequentam ambientes de fé buscando benefícios pontuais, enquanto poucos se dispõem a viver um processo contínuo de transformação. O tempo passa para todos, mas nem todos amadurecem espiritualmente. O clamor do salmista continua ecoando com urgência e ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Contar os dias, biblicamente, não é somar anos, mas discernir quais dias possuem valor eterno. O tempo só se torna sábio quando é vivido sob o governo de Deus. As Escrituras ensinam que nem toda existência é reconhecida espiritualmente por Deus. Em Gênesis capítulos 4 e 5, Deus registra duas genealogias distintas. A linhagem de Caim apresenta apenas nomes, sem idades ou tempo de vida. Já a linhagem de Sete detalha idade ao gerar filhos, anos vividos e total de vida, revelando um critério espiritual na contagem do tempo. Essa diferença não é literária, mas teológica. No pensamento bíblico, Deus registra apenas o tempo de quem vive alinhado à sua promessa. A genealogia de Sete representa a linhagem da fé, a de Caim simboliza vidas que existiram, mas não foram consideradas espiritualmente. O ensino é claro, nem todo tempo vivido é tempo contado diante de Deus. Onde não há fé, obediência e relacionamento, há existência, mas não permanência espiritual. O tempo só entra na história de Deus quando é vivido sob sua promessa. Deus contabiliza o tempo daqueles que vivem alinhados com sua promessa. Assim, o valor da vida não está na duração dos anos, mas na comunhão e fidelidade ao propósito divino. Esse princípio se repete na história de Israel. O povo viveu cerca de 400 anos no Egito, mas esse período não foi considerado como o início da sua história espiritual. Somente após a redenção, por meio do Cordeiro e da libertação da escravidão, Deus redefine o calendário e declara: "Este mês vos será o princípio dos meses." A história espiritual começa com a redenção, não com o nascimento biológico. Esse ensino confronta diretamente a mentalidade contemporânea. É possível ter muitos anos de vida, muitos anos de fé declarada e ainda assim possuir uma história espiritual curta diante de Deus. O cronômetro espiritual começa no novo nascimento, mas pode ser interrompido quando a estagnação, desobediência ou resistência ao amadurecimento. Essa verdade se aplica diretamente à vida cristã atual. O apóstolo Paulo, no início do século I, já advertia as igrejas que possuíam dons, atividades e conhecimento espiritual, mas permaneciam imaturas. O ensino revela que o tempo cria responsabilidade diante de Deus. Quando não há crescimento proporcional aos anos vividos na fé, ocorre desperdício espiritual. O passar do tempo, sem amadurecimento, não representa avanço, mas estagnação na caminhada cristã. Jesus ensinou que o reino de Deus é como uma vinha, um lugar de trabalho ativo. Estar fora dela é permanecer ocioso, mesmo exercendo muitas atividades na vida. O valor espiritual não está na ocupação visível, mas no envolvimento com a obra de Deus. Muitas vidas parecem produtivas aos olhos do mundo, cheias de tarefas e resultados. Contudo, diante de Deus, podem ser espiritualmente estéreis. Apenas aquilo que é feito no Senhor, em obediência e fé, entra na contabilidade eterna. A Escritura revela que decisões fora da vontade de Deus produzem anos silenciosos, sem crescimento espiritual. São períodos marcados pela ausência de altar, revelação e avanço, frutos de escolhas guiadas pela própria vontade, não pela direção divina. Esses anos são vividos, mas não permanecem diante de Deus. Passam como sombras, sem registro eterno.
Somente o tempo vivido em alinhamento com a vontade do Senhor é lembrado, frutifica e permanece na história espiritual. A mensagem bíblica não termina em advertência, mas em esperança. Deus promete restaurar os anos perdidos. O tempo pode ser redimido quando há arrependimento, retorno ao propósito e disposição sincera para viver sob o governo do Senhor. A pergunta permanece atual: quantos dos nossos anos realmente contam diante de Deus? Não se trata de condenação, mas de consciência espiritual. O tempo passa para todos, porém apenas o tempo vivido segundo a vontade divina permanece. O clamor do salmista deve se tornar oração diária, e ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Esse pedido revela um coração que busca sabedoria, discernimento e uma vida alinhada ao propósito eterno de Deus.